Oi, gente! Hoje vamos falar sobre esse livro aqui, A Natureza da Mordida. Esse é um livro de Carla Madeira, é o primeiro livro que eu tô lendo dela. É uma autora brasileira. Eu dei 4 de 5 estrelas desse livro. É um livro muito bom pra quem busca livros de reflexão, sabe? Não tem nada de suspense, assim, plot twist ou nada disso, nenhum romance. É mais um livro pra gente refletir um pouco sobre não só a vida, mas o que a vida traz pra gente. Conta a história de uma moça, uma jovem chamada Olivia. Ela estava num sebo, que são locais que ficam normalmente em ruas principais, né, de algumas cidades. Eu acho que é de Belo Horizonte, onde essa história se passa, não lembro. E ela estava num sebo, que são aqueles locais que vendem livros usados ou desgastados. Ela estava chorando nesse sebo e aparece Bia. Bia é uma velha idosa que ela é psicanalista e ela tem Alzheimer. Ela se aproxima de Olivia para esse sebo. Como Olivia estava chorando muito, ela estava muito triste. Bia se aproxima e faz a seguinte pergunta: Olivia, o que você não tem mais que te entristece tanto? Na verdade, essa fala aqui, ela é bem famosa nesse livro. Muita gente comenta bastante sobre essa fala, porque simplesmente ela não pergunta, né, por que ela tá chorando, por que ela tá chorando, o que aconteceu, ou se tá tudo bem com ela, que são perguntas que a gente sempre faz, né, quando alguém tá triste, ou vê que a gente tá... Quando vê alguém que está triste. Ela simplesmente pergunta assim: o que você não tem mais que te entristece tanto? Então, esse livro aborda, como eu falei, aborda muitas coisas. Eu fiz algumas anotações aqui, vou falar com vocês sobre elas. Ela aborda muito sobre pendências da vida, então coisas que nunca são ditas ou resolvidas. Fala muito sobre maternidade, abandono, calúnia, desejo, culpa, esquecimento, e principalmente aborda sobre silêncio. Algumas coisas também que eu acho que teve um certo furo de roteiro, ou a autora simplesmente não quis comentar para deixar no ar. Eu gosto desses tipos de autores que fazem isso. Mas ao mesmo tempo eu prefiro que tenha sempre um início, meio e fim, tipo Harry Potter. Harry Potter é uma saga gigante que não tem furo de roteiro, sabe? O negócio simplesmente tem início, meio e fim. Tudo está dentro da saga, de uma forma muito superficial, ou de uma forma muito superficial, ou de uma forma bem discreta, que a gente tipo só reassistindo e reassistindo pra gente conseguir descobrir. Nesse livro ele é diferente, tem muitas coisas que são furos de roteiro, o que realmente deixa legal é legal porque deixa muito em aberto algumas questões, né? No início, quando eu li o livro, minha amiga que me recomendou, inclusive. Quando eu li o livro, eu não tinha entendido algumas coisas. Por exemplo, o motivo do desaparecimento de Bia. Eu não entendi porque que ele sumiu, mas depois eu entendi que ele tinha um certo desejo sexual pela filha, que já é uma coisa que é bem perturbada de abordar, sabe? Eu acho. Mas todo mundo diz que Carla Madeira, tipo, ela tem esse toque de fazer esse tipo de livro, sabe? Esse tipo de obras literárias, de ter sempre algum toque, assim, sabe? Um pouco, com algumas pautas um pouco difícil de falar, enfim. Aí eu descobri esse motivo, né, do porquê do desaparecimento, só que ficou de uma forma muito superficial. Por que eu falo isso? Porque ela fala muito sobre a linguagem, na verdade, do livro em si. Não é direto, tem muita coisa literária no livro, o que é bom, mas eu acho que falta vocabulário humano, vamos dizer assim. Mas eu entendo o motivo, porque Bia, ela era psicanalista, né? Então, assim, ela tem esse jeito de falar. E o marido, que se não me engano era pintor, ele era artista plástico, um negócio desse. Então, assim, ambos eles... E Bia também gostava muito de ler, ela adorava a leitura. Então, ambos, assim, andam numa... São dois personagens que andam, de certo modo... Como é que eu vou explicar isso? Mas os dois personagens, eles andam numa linha de literatura. Então, tudo bem eles terem esse tipo de abordagem. Só que a forma como foi dita que ele tinha um certo desejo sexual pela filha foi algo que ficou muito assim por alto. Tanto é que eu não consegui entender de primeira. Minha amiga que teve que me explicar depois. Mas enfim. Dito isso, só teve isso, assim, que eu achei que teve um furo de roteiro, assim, entre aspas. E o ponto de vista da Olivia, que é a principal, a jovem, ela tem um sentimento muito forte de abandono e de rejeição, né? Porque
a mãe dela não tinha assim, um certo contato assim, muito forte com a mãe dela, né? O pai também, que o pai morreu cedo, muita coisa aconteceu, então ela sempre tinha esse negócio de abandono e rejeição. Olivia, ela conta pra Bia a história que ela tinha com a melhor amiga dela, Rita, que era vizinha dela, e elas duas sempre viviam juntas pra todo sempre, assim, sabe? Até que do nada a Rita parou de falar com ela. Do nada. Mas depois eu explico o motivo. Isso já tá de falar, porque esse vídeo vai ter muito spoiler, né? Tô falando aqui agora, depois de eu falar um monte de coisa. Mas eu gostei muito dessa alternância de vozes entre Bia e Olivia, porque, querendo ou não, a Carla Madeira faz essa brincadeira de um ponto de vista de uma mulher que já é aposentada e que é psicanalista, e de uma jovem que tá ainda buscando a sua carreira, né? Se não me engano, Olivia, acho que ela é jornalista. Acho que é isso. Coloquei aqui também alguns destaques bons. Eu gostei muito dessa frase, que eu acho que também é uma das frases que, se não for essa agora que eu acabei de falar, eu acho que é a frase que o povo mais gosta desse livro, que é: não saber nem sempre é o pior lugar. Eu adorei essa frase. Me faz perceber que às vezes a ignorância ela é necessária, porque na vida ela nos entrega uma certa dignidade, essa ignorância, né, querendo ou não. Então, eu gostei desse tópico que Carla Madeira conseguiu abordar, da questão de não falar as coisas. Por exemplo, Bia não contou pra filha dela, esqueci o nome da filha dela, mas não contou o motivo do sumiço do pai. E a filha de Bia foi atrás do pai, que ele montou uma pousada muito longe, aí ela reservou a pousada, um quarto nessa pousada para ver o pai. E aí quando viu o pai, eles dois se viram, se abraçaram, mas aí depois que foi descobrir o motivo dele ter desaparecido do nada. E aí foi isso, né? Então, tipo assim, aí a gente vamos espelhar pelo lado de Olivia. Olivia tinha essa melhor amiga Rita, que sempre, tipo assim, estavam juntas, sempre brincando, não sei o quê. E aí quando ela foi pra casa da Rita, Rita simplesmente mandou ela embora. Detalhe que Olivia subiu na janela de Rita pra falar com Rita, e aí Rita falou pra ela ir embora. E quando Olivia tava abrindo a porta pra ir embora, Rita falou pra ela ir embora como ela entrou, que foi pela janela, né? Aí ela desceu, se acabando de chorar, assim, chorou muito. Aí Rita, eu lembro que no livro que ela fez uma mega festa, porque ela passou no vestibular, e Olivia não foi chamada, sendo que elas duas eram melhores amigas, enfim, não teve muito contato ali na hora. E meio que faltou, tipo assim, qual foi o motivo disso ter acontecido? Foi a mesma coisa que aconteceu quando o marido de Bia desapareceu, assim, não teve justificativa, simplesmente foram embora, sabe? Essas duas pessoas, que eram muito próximas das duas protagonistas, foram embora, o marido de Bia e a melhor amiga de Olivia. E aí, meio que essa brincadeira, essa alternância de ponto de vista entre Olivia e Bia, a gente vê muito essa questão do silêncio, de não saber as coisas, sabe? E bem lá na frente a gente descobre o motivo do marido de Bia foi isso, pelo desejo sexual da filha, e o de Olivia com Rita foi porque a mãe de Olivia estava tendo um caso, não estava tendo um caso, mas ela estava começando a gostar do pai de Rita. E o pai de Rita também estava gostando da mãe de Olivia. Então eles estavam assim nesse meio que romance, porque a mãe de Olivia, esqueci o nome dela, a mãe de Olivia frequentava o trabalho dele, trabalhava lá, porque ela estava desempregada. Então ali rolou meio que um romance, mas eles não levaram isso à frente justamente por causa das meninas. Não levaram, mas Rita acabou descobrindo primeiro que Olivia, e aí depois ela não quis nem falar, sabe? Só tipo assim, foi embora e acabou. Então, essa alternância assim, de pontos de vista foi legal pra gente conseguir comparar, sabe? Por mais que tenham assim, são histórias diferentes, mas querendo ou não, as duas têm muitas semelhanças, como o não falar, a necessidade a culpa, a necessidade de não falar, sempre ficar omitindo. Então, meio que eu gostei dessa alternância de ponto de vista. O destaque ruim, que é o único que eu tenho aqui, foi eu senti que faltou a conversa de Rita com Olivia. Porque no livro, Olivia recebe uma ligação de Rita querendo conversar com ela. E aí elas duas marcam de se encontrar. Elas tinham uma brincadeira quando eram crianças, de que quando elas iam se despedir uma da outra, elas eram vizinhas, uma da casa da outra,
elas ficavam dançando, tipo, imitando uma outra, sabe? Dançando, e aí depois entrava na porta, uma na casa da outra. E aí quando elas se reencontraram, elas se olharam e elas começaram a dançar. Duas doidas dançando no meio da calçada, né? Começaram a dançar. Só que aí aconteceu um acidente com Rita e ela morreu ali mesmo. Acho que o carro bateu e uma árvore caiu em cima dela e aí ela morreu. Então, assim que elas se encontraram, depois de anos depois, isso a gente não sabia nós leitores. A gente não sabia o motivo dela ter sumido. Ela com certeza iria contar o motivo ali na hora, nesse encontro, né? Só que ela morreu antes. Então, eu acho que faltou essa conversa de Olivia e Rita, sabe? Eu sinto que era pra ter feito isso. Eu entendi que a autora não quis colocar pra gente saber depois, né? Porque Olivia descobre depois e descobre sozinha, porque, spoiler, Bia morre. Mas antes de Bia morrer, ela vai na casa de Rita e aí vê o pai de Rita e a mãe de Olivia juntos. E é assim que Olivia descobre. Porque ela não se ligou e ela se liga depois que Bia morre, que eles estavam tendo um caso. E eu também imaginava assim, a relação entre Rita e Olivia. Eu senti de certa forma que Rita ficava sempre ofuscando Olivia, sabe? Olivia sempre foi aquela menina bonita, ruiva, não sei, sabe? Só que ela era muito pobre. Já a Rita não. A Rita era uma menina muito rica, então isso meio que chamava a atenção. Enfim. Aqui eu botei que o que rege no livro é a decisão de não agir e não fazer ou saber. Então, querendo ou não, essas ações impulsivas podem trazer coisas negativas às vezes, e não trazer, ou até não trazer nada também, né? Mas eu acho que o livro é meio que um manual de como ouvir o outro, porque Bia, eu não sei se é por causa da vocação dela de ser uma psicanalista, mas ela era uma pessoa que era muito ouvinte. Desculpa, eu não sei se é porque ela era psicanalista, mas ela era uma pessoa muito ouvinte, ela gostava muito de escutar a Olivia, as histórias que a Olivia falava. E eu tenho até aqui deixa eu ver se eu vou achar aqui, né? Mas eu tenho aqui marcado, eu achei, as anotações de Bia. Ela escrevia que para ela não se esquecer, por ela ter o Alzheimer, ela escreveu que Olivia era o oásis dela, Laura, a mãe de Olivia, Rita, amiga de Olivia, Luciana, a mãe de Rita, que pintou uma parede de azulejos com bicos de pena impressionante. Aí ela escreve: preciso ir vê-la na rua da igreja, floresta, gramado na frente, muitas janelas, alpendre com grandes pilastras. Foi assim que ela descobriu Luciana e o pai de Rita, que eu esqueci o nome dele também, não tá no livro. Mas enfim, foi isso. É um livro muito, muito bom, eu recomendo muito pra vocês lerem, tá? Se um dia vocês quiserem ler, é um livro muito, muito legal. Fala sobre um livro, é um livro bem gostosinho de ler, não tem assim, não tem muita página, acho que não chega nem a 300 páginas. E é isso aí, acho que é isso. Minha próxima leitura vai ser O Processo. Eu ainda tô em processo para ler esse livro, porque Kafka é um autor, por mais que ele seja o autor do meu livro preferido, que é A Metamorfose, Kafka, ele é muito difícil de ler, sabe? De você continuar a leitura. E olha que eu demorei de ler Kafka, que só tem 80... A Metamorfose, que só tem 80 páginas. Imagine O Processo, que tem mais. Mas eu vou ver se eu consigo ler. E aí eu mando um retweet pra vocês. E é isso aí, família.